primeira coisa que eu quero mostrar, temos aqui, então, uma M cabeça, para que vocês observem, então, que temos aqui, então, o encéfalo armazenado dentro desse estojo ósseo. Então, aqui o couro cabeludo, aqui, olha lá, ó, couro cabeludo, o osso do crânio, e abaixo temos, então, o encéfalo, forame magno do crânio, para baixo, medula espinal, para cima, encéfalo. Daqui do forame magno ao sulco bulbopontino, bulbo, ponte e mesencéfalo, passando aqui uma linha imaginária. Então, mesencéfalo aqui. Posteriormente, encontramos, então, o cerebelo e acima, olha lá, passando uma linha imaginária aqui no teto do mesencéfalo, nós temos diencéfalo, corpo caloso, ventrículos laterais e telencéfalo, ok? Lembrando que diencéfalo mais telencéfalo, nós temos o cérebro. Então, inicialmente, podemos verificar a presença dos ventrículos laterais, no caso aqui, um dos ventrículos, né? Porque estamos apenas em um hemisfério, então, ventrículo lateral. Terceiro ventrículo seria o espaço entre os dois diencéfalos, lembrando que nós temos aqui a aderência intertalâmica, que serve como uma ponte de substância cinzenta que vai conectar e ligar os dois hemisférios. Então, o terceiro ventrículo seria esse espaço virtual que nós estamos vendo aqui. Aqui o aqueduto mesencefálico, deixa eu virar um pouquinho para eu pontuar melhor. Ó, na verdade, o aqueduto mesencefálico nessa peça não está tão facinho de visualizar, ok? Mas, ó, ele está aqui. Aqueduto mesencefálico, ó. E quarto ventrículo, que fica, então, anteriormente ao cerebelo e posteriormente ao tronco encefálico, mais precisamente bulbo e ponte. Ok? Então, aqui também eu quero que vocês observem a foice do cérebro. Então, aqui nós temos a dura mater, ó, verifiquem como ela é até brilhosa, né? Então, aqui é o momento em que essa dura mater, que envolve, que é a membrana mais resistente das três, lembrando que nós temos dura mater, aracnoide mater e pia mater. Lembrando que nós temos três membranas. A mais externa, dura mater. Abaixo da dura mater, aracnoide mater. E envolvendo todo o tecido nervoso, temos a pia mater, que é a membrana mais interna que acompanha todos os sulcos e giros. Aqui no encéfalo, diferentemente da medula espinal, que a gente já viu em aulas passadas, a dura mater, ela se conecta, ela se encontra em íntimo contato com o osso do crânio. Então, no encéfalo, nós não temos aquele espaço que é chamado de espaço epidural, que nós encontramos lá na medula espinal. Então, lembrem que quando eu falei que na medula espinal nós temos um espaço entre a dura mater e o periósteo das vértebras, que seria o espaço epidural ou espaço extradural, onde se faz as anestesias do tipo epidural, ok? Então, no encéfalo, nós não temos esse espaço, porque a dura mater atua como se fosse o periósteo do osso. Então, observem bem o que eu estou dizendo, ela atua como se fosse, mas lembrando que a dura mater não tem células com capacidade osteogênica, ok? Então, ela está aqui em íntimo contato, mas não tem possibilidade de produzir tecido ósseo. Por isso que as fraturas de calota craniana, as fraturas de crânio como um todo, são bem mais difíceis para consolidarem, porque internamente não tem célula osteogênica para promover a cicatrização, né, dessa fratura óssea. E isso tem importância, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, isso tem importância fisiológica, porque imaginem um calo ósseo sendo formado nessa região interna.
Então, a probabilidade desse calo ósseo fazer compressão do tecido nervoso ou de um vaso é muito grande. E aí o risco não compensaria o benefício, né? Então, tudo tem um porquê, né? Então, a gente tem mais dificuldade de fazer a cicatrização internamente, então ela vai ter que ser feita apenas externamente, pelo periósteo da parte externa do osso, e internamente não, porque internamente não existe células osteogênicas, porque é a própria dura mater que está aderida ao osso do crânio. Mas essa adesão, ela não é uma adesão totalmente impossível de ser afastada. Em casos de lesões, de rupturas de vasos meníngeos, por exemplo, é possível que o sangue que foi extravasado comprima, né, ocupe esse espaço e empurre a dura mater. E, consequentemente, conforme vai aumentando o conteúdo de sangue dentro desse espaço, a gente vai observando melhor o espaço que não existe ali, porque está aderido, mas se introduzir alguma coisa, a gente percebe que ela não está fixada, né? Não é uma fixação tão rígida a ponto que não possa ser empurrada, ok? É óbvio que quando isso acontece é preocupante, é preciso drenar esse sangue, esse conteúdo o mais rápido possível, para que o indivíduo não tenha compressão de tecido nervoso que o leve aí a lesões mais sérias, certo? Então, na aula teórica, eu mostro uma imagem que ilustra melhor a formação desse espaço quando se tem um derramamento de sangue, por exemplo, nessa região. Mas, normalmente, espera-se que essa dura mater esteja bem aderida ao osso do crânio. E aí, como eu falei lá na aula teórica, a gente tem, a gente não, a dura mater tem no encéfalo 2 folhetos. E o folheto interno forma essas pregas, que no caso aqui a gente chama de foice do cérebro. Como vocês estão observando, a foice do cérebro se insere entre os dois hemisférios. De novo, fazendo um comparativo, na medula espinal, a gente vai encontrar apenas o folheto interno da dura mater. Então, ela se continua na medula espinal, formando apenas o folheto interno, certo? Aqui, então, temos esses 2 folhetos. Aqui temos o cerebelo e a gente consegue observar também a tenda do cerebelo, né? Então, a tenda do cerebelo é mais uma prega da dura mater e temos também a foice do cerebelo, que nessa peça a gente não consegue ver porque foi retirada, certo? Então, aqui a gente consegue ver apenas a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Vamos pegar aqui agora essa peça sem, a mesma M cabeça, só que aqui sem o encéfalo dentro, né? Sem o hemisfério cerebral dentro. Então a gente consegue visualizar melhor. Olha lá, a foice do cérebro. Então tá vendo? Ela penetra e separa os 2 hemisférios. A tenda do cerebelo, a foice do cerebelo estaria aqui, ok? Então também foi retirada para que pudesse ser retirado o encéfalo juntamente com o cerebelo. Aqui a gente consegue ver, que está solto, tá vendo? Tá vendo como a dura mater, ela encontra-se intimamente aderida, mas é possível que ela seja retirada. Aqui, então, a gente tem, como se fosse um capacete, né? Então, nós tiramos apenas a dura mater do encéfalo, ok? Então, ela está aqui. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês observem que ela é uma membrana, então, por isso que ela é chamada de dura mater, porque ela é bastante resistente. Olha lá. Então, o tecido conjuntivo rico em fibras, ela é bastante vascularizada, observem que ela é bastante vascularizada e ela é também bastante inervada. Então, toda a sensibilidade do encéfalo é devido aos receptores de sensibilidades encontrados aqui na dura mater. Então, de um modo geral, todas as dores de cabeças ou as cefaleias têm origem da dura mater, certo? Então, dura mater, a meninge mais externa, quando a gente vira, nós podemos então perceber aqui, a foice do cérebro, que foi cortada, mas é a foice do cérebro.
Aqui, a tenda. Olha lá. A tenda do cerebelo. Ó, tenda do cerebelo. E aqui, que vai ser meio difícil eu mostrar para vocês, mas ó, a foice do cerebelo. Pensem que a foice do cerebelo é idêntica à foice do cérebro. É a mesma coisa, ok? Só que menor. Está aqui entre os dois hemisférios cerebelares, certo? Então, o que eu queria chamar a atenção para a dura mater era isso, que é uma membrana a mais externa, bastante resistente, ela chega a ter um brilho branco nacarado, que a gente diz, bastante vascularizada, bastante inervada. Envolve externamente todo o encéfalo e encontra-se aderida ao osso do crânio, ok? A próxima membrana é a aracnoide mater. A aracnoide mater, ela recebe esse nome justamente porque ela tem uma consistência bem fininha. Olha lá. Aqui, então, deixa eu fechar, nós temos o encéfalo, ó, envolvido com a dura mater, ok? Ó, olha lá. Posterior, cerebelo, lobos occipitais, e parte anterior, lobo frontal, o polo anterior, ok? Então, polo frontal. E aqui, temporal, certo? Então, agora eu vou erguer essa dura mater para que vocês possam vislumbrar embaixo a segunda membrana, que é a aracnoide mater. Percebam aqui, ó, essa membrana aqui é a aracnoide mater, ó, certo? Então, na imagem, na aula teórica, vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Mas é legal que vocês tenham essa ideia dessa membrana também aqui na peça anatômica, né? Olha lá. Então, essa membrana, vou pegar aqui com a mão que talvez fique mais fácil. Ó, essa membrana, então, é a aracnoide mater. Então, dá para perceber que ela é bem mais fina, né? Bem mais delicada do que a dura mater, né? Olha lá. A aracnoide mater, ela recebeu esse nome porque ela solta algumas trabéculas para se fixar na pia mater. E, consequentemente, essas trabéculas que ela solta acabam lembrando pés de aranhas. Por isso, aracnoide, porque parece pés de aranhas, não, desculpa, teias de aranha. Então, por isso, aracnoide mater, certo? Porque provavelmente lembrou ao anatomista uma teia de aranha. Então, são várias trabéculas. Também são mais fáceis de serem visualizadas em desenhos e imagens que vocês vão ver lá na aula teórica. Ok? Então, essa é a aracnoide mater. Existe um espaço entre a dura mater e a aracnoide mater. Esse espaço é chamado de espaço subdural. É um espaço, na verdade, virtual, e quando eu digo que é um espaço virtual, ele está ali e apresenta uma pequena quantidade de um líquido que vai promover a lubrificação entre as duas membranas para que não ocorram atritos, né? Então, pense que tem ali duas membranas, uma encostada na outra, é preciso que tenha uma fina camada de uma película que permita a lubrificação, certo? Então, esse espaço, na verdade, é um espaço virtual, que também só vai aparecer se a gente introduzir uma maior quantidade de líquido ali, certo? Então, segunda membrana, aracnoide mater, envolve também todo o encéfalo e se continua lá na medula espinal, como a gente já viu. Bom, abaixo da aracnoide mater, nós vamos encontrar a última membrana, que é a pia mater. A pia mater não é possível de ser visualizada no a olho nu. Então, ela está aqui envolvendo todos os sulcos e giros do encéfalo,
certo? Então, pensem que ela é uma membrana contínua que vai envolvendo todos os sulcos e giros. Tem alguns giros que são mais profundos, alguns giros são menos profundos. E a pia mater acompanha todos eles. E aí existe um espaço entre a aracnoide mater e a pia mater. Ó, então tá aqui a aracnoide mater, que a gente consegue visualizar, ó, né? E abaixo, acompanhando, aqui nós não temos mais aracnoide, ó. Acompanhando esses sulcos e giros, nós temos a pia mater. Então a gente está imaginando que ela está aqui, né? Porque a gente não consegue visualizar a olho nu. Mas pensem que entre a aracnoide mater e a pia mater existe um espaço. E esse espaço é chamado de espaço subaracnoide e é repleto de líquor. Então, é o maior espaço que nós encontramos e é nesse espaço que nós vamos encontrar todo o líquor produzido pelos plexos pelos plexos corioides, dentro lá dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. O que mais que eu preciso falar? A pia mater também é uma membrana bastante delicada, por isso, juntamente com a aracnoide mater, ela é chamada de leptomeninge, mas lepto de mais delicada, né? Então, as duas membranas, aracnoide mater e pia mater, são membranas mais delicadas. Antes de falar dos seios da dura mater, a gente precisa falar um pouquinho sobre as granulações aracnoides. Então, em algumas regiões, nós vamos encontrar um tecido granuloso na aracnoide mater que se chama granulações aracnoides. Percebam aqui? Também vocês vão visualizar isso melhor no livro. Então, primeira coisa, dá uma olhada lá no livro e aí vocês vão conseguir ver melhor, né? E aqui na peça ó, talvez dessa maneira vocês consigam visualizar melhor. Deixa eu focar aqui. Talvez assim, ó. Percebem que existem aqui vários grânulos, ó. Esses grânulos são chamados de granulações aracnoides. E as granulações aracnoides têm a função de drenar todo o líquor para o seio sagital superior, sobretudo. Também em outros locais, mas sobretudo no seio sagital superior. E esse líquor vai então se misturar com o sangue venoso, vai ser encaminhado para o coração e do coração para os rins para que ocorra então a filtração. Ok? Então, todo o líquor que foi produzido e que é produzido diariamente dentro das cavidades ventriculares, eles recebem, né, os produtos de metabolismo das células nervosas e das células da glia e precisam ser filtrados, né? Porque esses produtos, esses catabólitos, precisam ser eliminados, da mesma maneira que os catabólitos que estão contidos no nosso sangue venoso. Então, eles passam pelos rins, são filtrados e são eliminados por meio da urina. Então, no líquor acontece a mesma coisa. O líquor é produzido e de 8 em 8 horas ele é totalmente trocado, né? Então, vai sendo produzido e reabsorvido, produzido e sendo eliminado por meio das granulações aracnoides para o seio sagital superior. Ok, mas onde é que está esse seio sagital superior? Então, esse seio sagital superior está na dura mater. Então, pensem que aqui, ó, nós temos a fissura longitudinal, separando os dois hemisférios, e aqui vamos encontrar, então, a foice do cérebro. Né? E aí aqui estão também as granulações aracnoides. Então, nessa região da dura mater, nós vamos encontrar o seio sagital superior. E essas granulações aracnoides perfuram a membrana dura mater e penetram no seio sagital superior, promovendo, então, a drenagem do líquor de dentro do espaço subaracnoide para o seio venoso, para se misturar com o sangue venoso. A função, né, e quando a gente vê essas granulações aracnoides ao microscópio eletrônico, elas são lindas e elas fazem um trabalho maravilhoso, né? Porque elas não permitem que o líquor, que o sangue
lá do seio sagital superior, volte, né, penetre ou faça refluxo e entre no espaço subaracnoide. Então, é um caminho só de ida. O líquor entra no sangue venoso, mas o sangue venoso não penetra no espaço subaracnoide. Ok? Então, isso vocês vão ver com certeza melhor, né? Essa parte fisiológica do funcionamento das granulações aracnoides, vocês devem ver lá na fisiologia, ok? Mas apesar de serem tão pequenininhas, elas parecem uma couve-flor, para poder trazer aí para o nosso dia a dia. Pensa na couve-flor, né, grandona, joga a couve-flor bem pequenininha, então você pode ter uma ideia melhor de como são essas granulações aracnoides, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos seios da dura mater. Então, a anatomia, seio significa espaço. Como eu falei, a dura mater é uma prega dupla. Ela apresenta, né, em alguns momentos, ela se abre e forma espaços. Então, é uma membrana dupla que, em determinados momentos, se abre. Quando ela se separa, ela forma um espaço. E esse espaço é chamado de seio. Então, nós temos vários seios na dura mater, que a gente vai ver melhor, que a gente já viu lá na aula teórica. Então, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seios transversos, direito e esquerdo, seio occipital, temos a confluência dos seios, seio sigmoide, né? Então, são vários seios que vão promover a drenagem de todo o sangue venoso da região do encéfalo, certo? E também receber o líquor proveniente das cavidades ventriculares, que foram produzidos nas cavidades ventriculares e que precisam ser drenados por meio das granulações aracnoides. Então, eu vou mostrar, no primeiro momento, o seio sagital superior, que é o maior deles. Olha lá, então temos aqui, anterior, posterior, né, aqui eu vejo, eu sei que é posterior, porque eu estou vendo aqui, o espaço, né, que era ocupado pelo cerebelo, e aqui em cima eu encontro, claramente esse espaço, percebe? Entre as duas dura mater dos dois hemisférios. Então, esse espaço aqui que é o espaço que a gente chama de seio sagital superior. Deixa eu ver se aqui vocês conseguem perceber. Tá vendo como existem perfurações, forames? Essas perfurações, esses forames, que permitem, então, a entrada da granulação aracnoide, que está lá logo abaixo, dentro do seio sagital superior para poder fazer essa drenagem, certo? O seio sagital superior, ele é revestido internamente de endotélio, porque eles, na verdade, vão se continuar como vaso sanguíneo, como veias, né? Então, todo vaso sanguíneo tem a sua primeira camada, a sua camada mais interna, revestida por endotélio, certo? Então, aqui, seio sagital superior, nós podemos observar aqui nessa região posterior, aqui seria a confluência dos seios, aqui seio transverso, ou seios transversos, direito e esquerdo. Veja, né, um de cada lado. Aqui seria o seio occipital, que é bem pequenininho, mas ele não está aberto. E essa região central a gente chama de confluência dos seios, ok? Nessa peça eu só consigo aqui embaixo, não, tá cortado, ok. Aqui eu vou mostrar nessa peça, então, também o seio sagital superior. Olha lá, seio sagital superior, certo? Tá vendo que tem os forames? Todos esses forames permitem a entrada das granulações aracnoides. Olha lá. Aqui a confluência dos seios. Olha lá. Confluência dos seios. Aqui o seio occipital, que é bem pequenininho. Ok? E na teórica, a gente consegue mostrar melhor todos esses seios e falar um pouquinho de cada um deles. Então, o que eu queria mostrar para vocês em relação às membranas dura mater, aracnoide mater e pia mater, era isso, dentro da prática. Então, eu sempre digo para vocês que
sistema nervoso, a gente tem muita teoria e pouca prática, né? Então, é pouca mesmo. Não tem muito conteúdo para a gente visualizar. Ainda mais assim, numa aula online como essa. Agora eu quero chamar a atenção das cavidades ventriculares, que a gente já falou bastante na aula teórica, em todas as aulas teóricas, praticamente a gente falou, porque cada divisão anatômica do encéfalo, nós temos uma cavidade vinculada. Né? Então, cada momento que falamos dessas cavidades. Então, agora eu vou chamar a atenção das cavidades como um todo. Então, temos aqui, superiormente, o ventrículo lateral, na verdade, mais a parte central do ventrículo lateral, né? Onde a gente tem a produção de líquor, já pensando aí qual é o caminho que esse líquor percorre, até chegar lá nas granulações aracnoides. Então, primeiro, ventrículo lateral, por meio do plexo corióide, que vai produzir líquor diariamente. Dos ventrículos laterais, esse líquor que foi produzido passa para o terceiro ventrículo por meio de forames, que é o forame interventricular. Né? A gente viu no desenho lá, bem bonitinho, que existe um sulco hipotalâmico, e esse sulco, na verdade, quase que, né, mostra aí o caminho do forame interventricular. Então, ele fica bem abaixo do forame interventricular, e ele toma a direção do aqueduto do mesencéfalo. Então, aqui, terceiro ventrículo, que também tem plexo corióide, que também produz líquor. Então, o líquor produzido pelo ventrículo lateral se junta ao líquor produzido no terceiro ventrículo e ambos se dirigem para o aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto mesencefálico, e drenam o seu conteúdo para o quarto ventrículo, que também apresenta plexo corióide, que também produz líquor. Então, todo esse líquor se junta e aí, por meio de forames existentes nas paredes laterais e posteriores do quarto ventrículo, todo esse líquor que foi produzido ganha o espaço subaracnoide, lembrando que o espaço subaracnoide fica entre a pia mater e a aracnoide mater. Né? Então, um espaço que em alguns locais ele é maior, em alguns locais ele é menor. Por exemplo, aqui nós temos uma região que a gente chama de cisterna, então cisterna cerebelo-medular, porque esse espaço aqui é um espaço bastante grande, então ele fica todo repleto de líquor, que é também um local de fácil acesso para coleta de líquor, caso seja necessário. Então, a prioridade é lá na medula espinal, aproximadamente L4, L5, né? Então, se coleta líquor lá naquela região, porque lá nós temos também apenas a cauda equina, né? Não temos riscos de lesão da medula espinal, do tecido nervoso. E aqui também. Então, caso não tenha sido possível fazer a coleta lá, aqui é a segunda opção, terna cerebelo-medular. E vimos também lá na aula teórica que existem outras cisternas. Glândula hipófise aqui, ok? Então, o seio cavernoso, que a gente falou sobre ele lá na teórica, é aqui que ele vai estar, ó, nessa região, certo? Então, dá para perceber que existem espaços. Esses espaços são preenchidos por líquor. A partir do momento que o líquor ganhou o espaço subaracnoide, ele vai envolver todo o encéfalo e também a medula espinal. Então, ele penetra no canal central da medula, envolve toda a medula espinal, internamente e externamente, por meio do espaço subaracnoide. E o próprio a pressão provocada, né, por um fluxo de produção de líquor acaba empurrando esse líquor. Então, pensa assim, que nós temos uma produção nessa região e uma drenagem nessa região superior. Então, essa própria diferença entre produção, fluxo de produção e fluxo de drenagem acaba fazendo com que esse líquor se movimente. Então, o caminho percorrido por esse líquor é ventrículo lateral, forame interventricular, terceiro ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, quarto ventrículo, forames laterais e posteriores
do quarto ventrículo, espaço subaracnoide. Envolve todo o encéfalo e medula espinal e ganha as granulações aracnoideas e é então drenado para o seio sagital superior. Mas a maior drenagem é aqui em cima mesmo, é superior, no seio sagital superior. Do seio sagital superior, esse sangue, agora já misturado com o líquor, ganha, né? Então, todo o sangue contido em todos aqueles seios que eu falei, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto que fica assim, os seios transversais direito e esquerdo, o seio occipital, a confluência dos seios e o seio sigmoide. Todo esse conteúdo de sangue venoso que está sendo drenado dessa região e o líquor, que foi liberado por meio das granulações aracnoideas no sangue venoso, confluem, então, para as veias. No primeiro momento, vai ganhar a veia jugular interna, na sequência, a veia braquiocefálica e depois veia cava superior, átrio direito do coração, e então será encaminhado para o ventrículo direito, do ventrículo direito lá para os pulmões, dos pulmões ganha, e aí o fim vai ser a filtração geral lá nos rins, ok? Para que seja então eliminado. Então aqui eu já adianto para facilitar a compreensão de vocês, o rim filtra o nosso sangue o tempo todo, certo? Então o sangue está passando nos rins o tempo todo e sendo filtrado o tempo todo. Isso não significa que todo o sangue que saia dos rins após a drenagem, após a filtração, saia totalmente limpo. Né? Então, não é assim que acontece. Da mesma forma, ali, ó, o seio sagital superior, o sangue do seio sagital superior vai recebendo líquor e vai sendo drenado para se manter as concentrações de soluto nesse líquido sempre constante. Certo? Então, é sempre uma constante. O líquor é produzido diariamente e diariamente ele é drenado, mantendo sempre uma concentração ideal entre os produtos e os constituintes desse líquido. Bom, eu acho que não faltou eu falar nada sobre meninges e sobre as cavidades ventriculares. Então, era isso, pessoal. Obrigada, beijão para vocês.